segunda parte da conversa com a doutora Angeli Giacomo, ela conta pra gente como é complicado o diagnóstico de uma doença rara e como isso precisa ser feito e conduzido pelos médicos, pelos profissionais de outras doenças. E também como o paciente deve se comportar. Doutora Angeli também fala sobre os caminhos a se percorrer e como eles naturalmente devem passar por um geneticista. Em cidades pequenas isso pode ser bastante complicado. Dá uma olhadinha. Eu imagino que diagnosticar síndromes raras seja muito complicado, porque a impressão que a gente tem como leigo é que toda hora está aparecendo uma síndrome nova ou um aspecto novo de cada síndrome. Só a Ehlers-Danlos, por exemplo, a gente sabe que tem 13 apresentações diferentes. Como é que é feito esse diagnóstico? Tentativa e erro, geneticista? Boa essa pergunta, porque hoje mesmo, durante o almoço, a gente estava conversando sobre isso, eu e os meus sócios. O geneticista é imprescindível. Por quê? Porque a gente pega muito erro. Então, assim, aquele paciente que tem tudo para ser uma Ehlers-Danlos e não é. Então, hoje a gente já, até por ser raro, hoje a gente tem enfrentado um problema que os pacientes leem muito, isso não é um problema, isso é bom, porque os pacientes hoje têm acesso à informação, mas às vezes já chegam aqui com um diagnóstico errôneo. Isso tem que desconstruir, né? Então, a gente pega muito paciente. Hoje mesmo eu fiquei sabendo um paciente com miastenia graves, que é uma doença completamente diferente, de um tratamento completamente oposto, sendo tratado como Ehlers-Danlos e mastocitose. E por quê? Porque às vezes alguns colegas falham ao não pedir a opinião do geneticista. Às vezes a gente que é médico da dor, a gente quer tratar a dor. E como a gente tem estudado muito SED, parece, mas não é. Então, é imprescindível que ao dar um diagnóstico desses, até quando é a SED do tipo hipermóvel, que ainda não tem um marcador genético, encaminhar para o geneticista. É imprescindível, porque é muito pesado para a gente que é clínico da dor fazer esse diagnóstico sozinho, né? Ainda mais por ser raro na literatura. A gente vê que não é tão raro no consultório, mas ainda mais por estar descrito como raro, a gente tem mais ainda a responsabilidade, né, de estar encaminhando para um profissional que vai bater o martelo. E é engraçado que, como paciente, a gente normalmente não ouve falar da existência dessa síndrome, é tratado como portador de outra doença qualquer, artrite, fibromialgia, enfim, e aí parece que depois que você recebe o diagnóstico, você conhece um monte de gente com as mesmas características ou com a doença também, o que leva a gente a pensar que existe uma grande subnotificação ou subdiagnóstico mesmo da Ehlers-Danlos. As pessoas não são todas as cidades e as pessoas não sabem a quem procurar, que especialista procurar. Elas sabem que elas sentem dor. Como é que o paciente tem que se conduzir, ou é o médico dela que tem que conduzi-la a um especialista em dor? Nossa, reflexão profunda, Gisele. Profunda. Por quê? Primeiro, porque a gente não tem especialista em dor em todas as cidades do Brasil. Para começar, na própria graduação, você não é apresentado ao mundo da dor, né? Às vezes, quem ensina a gente a tratar a dor é o representante de laboratório que vai te visitar com a amostra de anti-inflamatório. Você não aprende nas aulas de neuro. Hoje já tem mudado isso, mas pelo menos na minha época, eu entrei na faculdade em 2001, né? Já tem muito tempo. Quando você começa a estudar, você não tem contato com a dor, né? Você sabe tratar dor aguda, dor crônica não. Então, essa já é uma grande dificuldade.
Então, às vezes, o paciente lá do interior não vai ter acesso a esse especialista em dor, não vai, né? Então, ele vai ser tratado de forma errônea, às vezes, com remédios para dor aguda por muito tempo, o que vai causar um estrago no organismo dele, além de cronificar a dor, porque ela vai estar sendo mal tratada, né? Então, o primeiro ponto é esse, o acesso, que é difícil. O segundo ponto é o acesso ao geneticista, que também é difícil. Não tem geneticista em todas as cidades. Nas grandes cidades, eles são poucos. Imagina nas cidades pequenas. Então, é muito complexo. Eu recomendo, né, que o paciente, na suspeita, procure um grande centro de reabilitação, como, por exemplo, os hospitais da Rede Sara, né? Procure uma cidade maior. Em São Paulo tem grandes centros, tem a ACD, tem o HC, tem a rede Luci Montoro, né? Então, aqui em Brasília tem um hospital de apoio, que tem geneticista, porque realmente o acesso é muito difícil, muito difícil. E por onde esse paciente vai chegar, a gente não sabe, porque muitas vezes, quando vem para fisiatria, infelizmente, são pacientes que já passaram por pelo menos 10 especialistas. Até falar, nossa, eu não sabia que existia fisiatra. Eu tô aqui porque é uma novidade e eu quero ver se você consegue resolver e me ajudar, né? Então, é complicado responder essa pergunta sua. Então, o acesso, ele vem de várias regiões, de várias formas. E, de preferência, se esse paciente estiver dentro de uma grande instituição, com certeza o caminho vai ser melhor para ele.